O golpe civil-militar de 1964 foi lembrado nesse domingo em várias cidades do país. A manifestação começou no fim da tarde na Praça da Paz, com pessoas vestidas de preto reunidas com rosas, velas e cartazes, homenageando os presos e desaparecidos durante a ditadura militar. Quando escureceu, caminharam em silêncio em direção ao portão 10 do parque, onde fica o monumento projetado pelo arquiteto Ricardo Otaki, em homenagem às vítimas da ditadura. Outras capitais também realizaram manifestações para relembrar as vítimas do período. Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Belém, onde os manifestantes se reuniram em frente à Casa das 11 Janelas, no Centro Histórico, um dos locais onde os presos da repressão ficaram detidos. Também houve manifestações em defesa do golpe militar, exaltando a ação dos militares em 1964, em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo e Goiânia. O Palácio do Planalto divulgou um vídeo por aplicativo de mensagens que exalta a ditadura militar. Diz que havia medo e que a ação militar se deu a pedido da imprensa e do que chama de povo de verdade. No vídeo, sem autoria revelada, o personagem diz que só em 31 de março a luz voltou a brilhar. O vídeo termina com a mensagem de que o Exército não quer palmas nem homenagens, pois apenas cumpriu seu papel. O presidente Jair Bolsonaro determinou a comemoração da data na semana passada com reações contrárias do Ministério Público Federal e da Defensoria da União, que conseguiu uma ordem judicial proibindo atos com recursos públicos. A decisão foi derrubada pela Justiça de segunda instância a pedido da Advocacia Geral da União. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, visitou algumas APACs de Minas Gerais e falou sobre a importância da ressocialização dos internos. O índice de reincidência nos crimes é de 15%, enquanto o índice de reincidência das pessoas que vão e permanecem apenas na prisão é superior a 50%. Após a visita à APAC de Santa Luzia, o ministro da Justiça chegou à sede do TJMG e elogiou o sistema, que garante a recuperação dos presos. O índice de reincidência no crime não chega a 15%. Nós nunca podemos perder a esperança de que as pessoas vão se ressocializar. Elas precisam ter oportunidades para isso. Essa experiência das APACs revela aí que não existe uma prisão que seja forte o suficiente para barrar essa esperança de ressocialização. É uma experiência que é muito baseada na comunidade, em voluntários, trabalho de voluntários, e igualmente na disciplina e auto-organização dos próprios presos. Nós vamos estudar melhor essa experiência e verificar de que forma o Ministério da Justiça pode contribuir para que essa experiência seja multiplicada, não só aqui no estado de Minas Gerais, mas em todo o país. Além da APAC, o ministro falou da expectativa da aprovação do pacote anticrime e da prisão em segunda instância. O governo apresenta um projeto prevendo a execução em segunda instância na legislação ordinária. Nenhum governo anterior fez isso, o governo mostra claramente como que ele se posiciona nessa questão, que valores e princípios eles defendem, e o valor que o governo defende é que ninguém está acima da lei. O sistema tem que funcionar e não podemos aceitar um sistema em que o processo penal nunca acabe e que pessoas poderosas possam manipular esse sistema e permanecer impunes. Na reportagem de hoje da série sobre bullying, vamos ver o que diz a lei sobre essa violência. Quando o bullying é considerado crime? Há leis que penalizam esse tipo de crime? O que as vítimas que têm medo das agressões devem fazer? Veja isso na reportagem, na entrevista com o Dr. Rodrigo, diretor do Fórum de Paracatu. O bullying se caracteriza por agressões intencionais feitas de forma repetitiva, agressões físicas ou verbais de um ou mais indivíduos contra uma pessoa. Mas o que a lei tem a dizer sobre isso? Quem explica para a gente é o Dr. Rodrigo Assunção, diretor do Fórum de Paracatu. Inicialmente, é importante esclarecer que o bullying ele vem do termo americano valentão. É uma situação onde geralmente há a prática de agressões verbais, físicas ou patrimoniais contra algum tipo de pessoa, geralmente praticado no contexto das escolas. Então, sempre há uma relação onde uma pessoa se sobrepõe, uma pessoa ou um grupo se sobrepõe a um outro indivíduo, causando então um intenso sofrimento mental, né, que pode inclusive aí agravar o seu estado psíquico. Muitas pessoas falam que brincadeiras são comuns, que o bullying é frescura, mas a gente sabe que a violência verbal ela já é um crime, né?
e muitas vezes passa disso para violência física. Eu queria saber quando que o bullying se torna um crime. Bom, na medida que há a contextualização dessa agressão, seja ela, como eu disse, verbal ou física, com algum dispositivo existente no Código Penal. Nós temos alguns crimes tipificados no Código Penal que a prática de bullying, elas podem acarretar esses crimes. Ameaça, injúria, calúnia, difamação, são alguns exemplos hoje que nós temos no Código Penal. Tem algumas divisões aqui de bullying moral, físico e patrimonial. Você pode nos explicar a diferença? Bom, bullying moral é aquele tipo de xingamento, aquela brincadeira jocosa, né, contra alguma pessoa, em que vai exatamente, uma fofoca, por exemplo, né, que vai abalar seu estado psíquico. Já o bullying patrimonial, por outro modo, ele é um tipo de agressão contra o patrimônio daquela vítima, naquele contexto. Um exemplo clássico aí que nós podemos ver nas escolas é, por exemplo, o material de estudo do aluno que, às vezes, algum colega subtrai, né, para, enfim, causar aquele sofrimento nele, na vítima. E o último caso, e o mais grave, né, o bullying, quando ele passa a ser uma agressão física, onde se pode caracterizar, né, o caso de lesão corporal, quando não um crime mais grave. Tem algumas situações também que as pessoas fazem como brincadeira, mas que podem ser entendidas como assédio ou bullying sexual. Quando isso se caracteriza como estupro? Bom, aí já é um ato mais grave, né? O estupro, hoje tipificado no Código Penal, ele não só é aquele ato onde a vítima sofre uma conjunção carnal, mas pode ser também qualquer ato libidinoso diversa conjunção carnal. Para interpretar isso depende do contexto fático, mas, por exemplo, na medida em que a vítima é constrangida, por exemplo, a passar as mãos em algum órgão da outra pessoa, né, enfim, ou mesmo alguma prática eventual aí que ela seja obrigada, constrangida a algum tipo de atividade sexual, aí pode se caracterizar o estupro. E há leis que penalizam esses crimes, embora o bullying não tenha uma lei específica, né, para o bullying. Sim, eu já citei aqui, mencionei os artigos do Código Penal que nós podemos enquadrar esses atos, né? Existe hoje, tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei, salvo engano é o 1011-2011, que trata da tipificação do crime de bullying, onde as penas são de 1 a 3 anos, podendo ser aumentadas até o dobro, se praticadas no contexto da escola, né, onde nós temos esses casos com mais recorrência. Então, nós temos esse projeto de lei, mas é importante lembrar que essas atitudes, se agravadas, podem sim constituir crimes. Qual a sua orientação para as vítimas de bullying? Estou falando daqueles casos graves onde a vítima sofre, né, mas ela é intimidada e ela tem medo de denunciar, com medo de sofrer mais, das agressões se intensificarem. Bom, é importante que, inicialmente, ela procure uma assistência psicológica, psiquiátrica, né, primeiramente para tratar o dano que foi acarretado a ela. Nesse caso de ter medo, né, ela deve procurar, seja o Ministério Público, a Polícia Civil ou mesmo o Judiciário, para dar andamento, né, nesse crime praticado contra ela. Esse processo corre em sigilo, né, então é importante mencionar isso. E essas pessoas que são vítimas desses atos devem sim buscar os seus direitos para exatamente evitar que esse ato, né, venha a se propagar e que se torne um ato que não é punido. Como o bullying acontece mais no ambiente escolar, os educadores lidam muito com isso. E há pessoas que muitas vezes não sabem como lidar com a situação. Qual a sua orientação para os educadores? Bom, os educadores devem se ater à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, onde há aí tipificado, né, como lidar com essa situação, inclusive as hipóteses onde devem ser realizadas palestras, né, temas de natureza educativa para evitar a ocorrência exatamente do bullying, né? São temas preventivos, a prevenção nesse contexto é o que importa mais. Daqui a pouco, a Prefeitura de Paracatu distribui kits de hortaliças para produtores rurais do município.
Conheça o trabalho da Academia de Letras do Noroeste de Minas. E ainda, especialistas falam sobre causas, sintomas e o tratamento para aneurisma. A gente volta já. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Novos investimentos na saúde. Tudo novo no Pronto-Socorro Municipal. A Prefeitura está fazendo uma reforma completa com nova pintura, pisos, rodapés, canteiros e portas, ampliação de uma enfermaria e instalação de novos ares condicionados. E as obras não param. Estão em andamento as reformas e adequações nos consultórios médicos, nas salas de exame, vacinação, raio-x e muito mais. Essa reforma melhora a estrutura de trabalho para toda a equipe. E o mais importante é que traz segurança, agilidade e conforto para todos os nossos pacientes. A Prefeitura também está construindo a nova lavanderia do hospital, uma estrutura planejada para permitir a ampliação da clínica médica em 25 novos leitos no andar superior. O hospital ainda vem aumentando o número de profissionais e ampliando a capacidade para exames e cirurgias eletivas. Outras melhorias também estão a caminho, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma do telhado e a ampliação dos leitos de UTI. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.